Vai. Começou. Então, Paulo, você falou que queria fazer uma pergunta, né? Então, faz a pergunta aí. Primeiro, Bem, shalom, né? Shalom a todos. a questão é shalom a todos. Deixa-me agradecer por mais esse momento, né? Tem uma questão que acho que é uma questão que também é dúvida para muita gente, né? Vou passar a fazer a questão. Sabemos nós que hoje em dia nós temos vários povos, né? Temos o povo africano, temos o povo europeu, o povo asiático, americano, cada um com a sua cultura, com a sua forma de ver as coisas, né? Então, queria que o Wagner aqui fizesse um contexto de tudo isto à luz das escrituras, né? Essa é a minha questão. Mas você quer falar exatamente acerca de algum povo em especial? Não, acho que um povo é entender um contexto geral, né? De como é regido cada um desses povos, né? O que rege, o que vem exatamente a forma de ser, de estar de cada um desses povos. Não propriamente falar assim do povo africano, americano, não. É num contexto geral, olhando exatamente aquilo que é as bases que nós podemos extrair nas escrituras, né? E elas por si vão começando a falar num contexto. Bom, vamos lá. No início havia um homem, né? Como todos sabem. E aí o homem se multiplicou. Depois houve a descida dos sentinelas, assim, fazendo uma revisão bem rápida, né? A descida dos sentinelas, e houve a hibridização, né? Que foi as relações sexuais dos humanos com esses seres se fizeram, vamos dizer assim, desceram e tomaram formas físicas, né? Eles se fizeram em formas físicas, em carne como nós, como os animais, em forma física. Alguns pareciam com humanos e outros não. Eram várias formas diferentes. E isso, aí nasceram gigantes e os seres humanos tinham que levar animais e alimentos para eles, né? E daí nascem as oferendas, né? Que é chamado de oferendas. E sendo que lá no Éden houve o primeiro sacrifício, né, de um animal quando o homem pecou. Isso foi antes do aparecimento das oferendas. No caso, o sacrifício do animal, o animal tomou o lugar de um ser humano, pois o ser humano deveria morrer, né? Então ali era uma troca de lugar, né? Um morreu pelo outro. É diferente. E já nas oferendas, que oferendas são ofertas que começaram a aparecer sobre frutas e animais que aconteceu no meio do povo, foi porque esses seres que eram gigantes precisavam comer. É uma coisa já diferente, né? Então, a partir desse momento, muda uma série de coisas. Muda uma série de coisas. Depois vem o dilúvio, né? E todos morrem, a não ser uma família, que é um homem, Noa, com os seus 3 filhos, sua mulher e suas 3 noras. Aí acontece o que a gente pode chamar de etnias principais, né? Que há um fato
importante, que cada Ok. o Noah, ele era albino. Ele era albino. Não se tem em nenhum outro livro um aparecimento de um albino. E isso acontece, eu relato, pelo menos dos que eu li, é a primeira vez, né, que ele tinha cabelos brancos, nasceu com cabelos brancos e a pele muito branca além do normal, né? Sim. A característica normal dos Antes albinos, disso, não? não se é isso, e antes disso não se fala de a respeito muito de cor, etnia, essas coisas não se fala. Antes não se fala disso. A partir desse momento, começa a se falar. Até quando o Noah nasce, há um espanto por parte dos parentes, né, Dos pais, sim. dos avós, dos Do pai pais, há deles, sim. um espanto. Então, desde Adam, não se fala disso. Por mais que se diz que o homem nasceu do pó da terra, do barro, não se falava em termos de cor. Mas quando chega em Noah, já acontece isso. Não na Bíblia, mas em livros de Enoque, né? Uhum. Quando fala do nascimento dele. Entendeu? Quando você fala do nascimento dele. E é, há uma visão de Enoque que ele fala a respeito dos filhos de Noah. E ele já fala como se ele vê uma visão a respeito de animais, né? Ele vê todas as nações como tipos de animais diferentes. Javali, cordeiro, vaca, leões, lobos. Ele vê cada nação, cada descendência, cada etnia como ele vê como animais numa visão. E quando ele vê os filhos de Noa, ele vê de 3 cores diferentes. Interessante isso, né? Então, quer dizer, Ok. você Sim. vê falando da cor de Noa e depois tu vê falando da cor dos filhos de Noa, que não se via falar disso antes. Então, você vê, é como se fosse um branco, um pouco mais moreno ruivo, avermelhado, e o outro, vamos dizer assim, um bem branco, um pouco claro e meio para o ruivo, avermelhado, e o outro negro. Entendeu? Ok. É isso, é isso assim que a visão dele é uma visão. Então não dá nem para a gente dizer que ele não era uma visão. Ele não estava vendo as pessoas. Então esses aspectos, sim, eles são importantes. Eles são importantes para você notar diferenças, né? Primeiro eu falei da diferença lá das oferendas e agora você está vendo a diferença de cores. Quando eles se separam, que cada família, né, foi para um lado, cada um dos filhos levou os seus descendentes para uma região. Aí você vai ter diferenças culturais dependendo do que eles. Não, primeiro vem a torre, né? A Torre de Babel. O que acontece? Um dos descendentes de Noa, se eu não me engano foi Cainã, ele encontra escritos anteriores ao dilúvio. Chama-se de escritos de alfabeto celestial. E ele consegue decifrar e traduzir para a linguagem que eles tinham. E ele começa a mostrar isso para as pessoas, já traduzindo, né? Bom, eles tinham um idioma só, né? Um idioma só, que era o mesmo idioma de Noa. Então,
É o idioma de Noa e era o primordial. Então, eles começam a trazer de volta aquelas coisas que estavam sendo feitas antes do dilúvio e que foi a causa da destruição, né? Então, ali eles começam a fazer imagens daqueles seres que viviam antes do dilúvio, que desceram, ou os filhos deles, e eles começam a adorar, e eles criam uma certa aversão ao Criador, raiva por ter destruído a maioria das pessoas. É sinal que eles tinham algum apego, né, ao que vivia antes, ao que acontecia antes. Eles tinham algum, ou de repente algumas pessoas que morreram eram amigos, e isso pode ter havido né, essa reação, ter trazido essa reação. O que você está achando, Paulo, até aí? Sim, sim. Sim, então, à medida que tu estás a falar, tenho aqui também algumas questões, mas vou preferir que tu acabes de falar Isso. para mim fazê-las. Tu vê que isso, todas essas coisas que eu estou falando, elas influem na questão cultural, né? Elas vão Sim, sim, sim. influenciar na questão cultural. Então, o que acontece? E dali, eles fazem a Torre de Babel, com a liderança de Nimrod, né? E a intenção da Torre de Babel é chegar até as nuvens e tirar o Criador do seu trono e colocar os seus ídolos lá. Os ídolos, as imagens daqueles que morreram, lá nesse local. E de lá, eles também, humanos, governarem. Você vê que é engraçado, né? Que até hoje eles querem subir as estrelas, né? E fazer foguetes e chegar cada vez mais longe, né? Então, é uma coisa que vem lá do passado. E aí, o Criador, ele destrói a torre e muitos deles morreram ali, né? Porque se a torre cai, as pessoas que estavam trabalhando ali, a maioria morre também. Mas as pessoas que sobraram, que sobreviveram, é, elas têm as influências desses ensinamentos e dessas coisas que aconteceram. Sendo que Noa não estava ali, ele não concordou e ele vivia longe desse povo. Éber também, e Sem, né? Xuan. Sem, né? É conhecido como Sem, mas é Xuan. Ele também não estava ali. E nesse momento também, outra pessoa também não estava ali, que é Abraham. Abraão, né? Abraham, ele tinha, quando era criança, Nimrod mandou matá-lo, né? Matar esse bebê, porque os magos dele tinham visto uma visão de que aquela criança ia derrotar ele, ou os seus descendentes iam derrotar ele, e derrotar mais alguns reis que viviam naquela época, e reinos, né? Então, Okay. ele é retirado dali e é criado numa caverna, e depois de uma certa idade, ele é levado para viver com Noa e ser criado por Sem, né? Shon. Ele é criado por Shon. E Éber. Então, então, essa questão toda da Torre de Babel, eles não estavam lá. E eles continuam servindo o Criador, ao contrário desses homens que estavam virados inimigos do Criador, e também acostumados e também a idolatria, né, a servir, fazer e servir imagens, e alguns rituais ligados a isso. Alguns rituais ligados a isso. Então você tem agora, quer dizer, uma descendência que é de Xuan, Sem,
que ela fica totalmente afastada disso, ela mantém o seu idioma, e os outros dois filhos, né, os outros dois filhos, que é Cam e Yafet, estão na Torre de Babel. Então, vamos... E depois, há um acordo entre os filhos de Noa para a divisão das terras no planeta. E dentro desse acordo, há uma pena de morte para quem desobedecer. Tá? Ok. Isso, olha, isso eu estou assim, falando, não é da minha cabeça, são de muitos livros antigos, escrituras que eu leio. Né? Eu não tenho obrigação aqui também de ficar falando quais os livros, mas quem estuda comigo sabe. Né? Uhum. Sim. Mas eu não vou falar. Por quê? Porque sempre aparecem uns aproveitadores, né? Que eles pegam meus estudos e aí depois eles se aproveitam dos estudos. Então, se eles quiserem, que eles vão buscar por conta própria. Né? Mas eu estou falando aqui do que eu li, de escrituras antigas. Então, vamos lá. Então, ele vai, divide as terras e é decidido de que forma? A parte, vamos dizer assim, ao norte, nordeste, para cima do mapa do planeta, ele fica com os descendentes de Afet. A parte do meio fica com os descendentes de Xuan, Sem, e a parte ao sul sul-sudeste fica com os descendentes de Cã, né? Então, mas lembrando que antes do dilúvio a Terra era um bloco só, e depois houve terremotos, né? Uma pressão de água, uma movimentação de águas muito grande que separou os continentes. Quem quiser conteste. Uhum. Né? Mas isso Sim, sim. é o que a gente aprende, o que a gente lê nos livros antigos. Quer falar alguma coisa? Sim, Wagner, agora, diante de todo esse cenário, vamos lá dizer assim, estou apenas a tentar, porque assim, o que eu estou a colocar, as dúvidas que eu estou a colocar, são dúvidas de muitas pessoas, algumas até já vieram até comigo, toca, por que isso, aquilo, então, só estou apenas a tentar, vamos lá dizer também, ajudar essas pessoas, né, que colocaram essas questões a responder. A questão é o seguinte: diante de todo esse cenário, né, vamos lá dizer, diante de todo esse cenário que o Wagner falou, e muito bem, que nós já conhecemos, surge aqui uma necessidade das pessoas. Acho que a maior parte do ser humano tem uma necessidade muito grande de se achegar ao Criador, né? Mesmo ele não, por vezes não conhecendo quem realmente é o Criador, ele tem aquela necessidade de se achegar ao Criador. E agora, a minha questão é mesmo com esse: será que essas pessoas, né, esses povos, né, que ontem eram uns, hoje são outros, estão no engano, né? Porque hoje em dia, vamos ver assim, o árabe tem a forma dele de se expressar, o americano tem a sua forma de se expressar ou de se agarrar àquilo que é o Criador. Então, como é que a gente vai classificar essas pessoas? Como é que a gente vai classificar? Em que estado eles se encontram, né? Assim, falando exatamente
Estado é olhando aquilo que é o Criador. Não sei se o Wagner entendeu a questão. Eu entendi, mas falta uma coisa. Vamos lá. Eu falei que as pessoas ali na Torre de Babel estavam idolatrando, fazendo imagens, tinham também bruxarias, né? Tudo que envolve esse ocultismo e culto a decaídos, culto a híbridos, né? Hibridização, também todo tipo de relações sexuais diferentes do convencional, até com animais, Uhum. em todo tipo dessas coisas que você sabe que as pessoas mesmo, você não precisa nem olhar para alguma lei para você saber que é errado. Que é As errado, leis são sim. diferentes em cada país, né? As leis são diferentes em cada país, mas a pessoa que comete, ela dentro de si, ela sabe que ela está errada, porque o Eterno botou só a lei dentro de cada um, independente de você estar lendo ou não. Então, você vai ver esse descendente de Abraham ali, não está misturado com isso, e as famílias que se dividem, que eram numerosas, que vão para a Europa, vão para a África, Oceania, o resto da Ásia, elas vão carregando as coisas que se fazia na Torre de Babel, e tinham vários deuses, mas tinha um deus principal que não era o mesmo de Abraham nem de Noa. Por quê? O Deus de Noa e de Abraham era o criador né, de tudo. E essas pessoas que estavam na torre, elas tinham uma revolta contra o criador de tudo. E elas serviam outra coisa. Então, você vê, é o que vai para a Europa, uma parte da Ásia e e África também, tá? Então você vai ver uma grande maioria nesse tipo de cultura e comportamento. E tu vai ver os descendentes de Abraham, que não são muitos, vivendo um outro tipo de comportamento e servindo ao Criador, né? E também mantendo o mesmo idioma, certo? E Certo. que, no caso ali, que é tido como o idioma de Eber, né? O idioma de Noa, que é o idioma de Eber, que, né, Eber, da onde vem a palavra hebraico. Ou se você usar com Ever, você vai falar Ivrit, que é o idioma primordial. As outras pessoas que tiveram idiomas diferentes, elas estavam na torre, entende? Então, Uhum. o que vem daquele idioma, que é o hebraico primordial, que dali nasceram outros dialetos, não só o hebraico, mas outros dialetos também, mas que vem dessa raiz, não estava na torre. É legal, se você olhar por essa visão, você vai entender, você vai ver os povos no mundo, você vai entender o que acontece. E já os outros que estavam na torre, você vai ver com outro idioma, outros costumes, independente da região, independente da parte do mapa, da parte do planeta que elas estão. Então, elas vão ter, normalmente, os mesmos deuses com nomes diferentes. Entendeu? Os mesmos deuses, mas com nomes diferentes. Entende? Tu vai ver país que o nome do deus principal deles é Ziz, outro é Zuz, outro é Zeus, outro é Teus. Tá entendendo? Os nomes são nomes parecidos, mas diferentes. E tu vai ver ídolos, como eu falei em outros vídeos, que em cada língua o nome dele é Senhor, mas em idiomas diferentes. Essas pessoas estavam na Babel. Ou foram contaminadas pelo que veio da Babel.
né? E ali, os vários costumes, várias culturas baseadas nessas crenças e baseadas no comportamento dessas crenças. Porque dentro de várias religiões mundiais, era o sexo dentro da religião. Quando e tu vê na história vários países atacando Israel. E Israel subsistindo, né? E Al-Shurud subsistindo ali e se mantendo vivo, enquanto várias nações foram exterminadas, antigas, aquele povo ele continua. E eles se contaminam com outros povos também, eles pegam influência de outros povos, mas eles estão aí até hoje, mesmo com influências, né? Sempre tentando voltar, vendo que está errado, mas com influências, tanto de religião quanto de outras coisas. Há influências. É quase impossível não ter. Então, o que acontece? Sempre vai haver uma maioria contra uma minoria, porque essa minoria está diferente do resto. Né? Essa minoria está diferente do resto. Esse povo que não está aceitando o que está sendo imposto para o mundo. Né? E depois vem o Império Romano, espalha o povo hebreu por vários locais, destrói Israel, destrói Jerusalém, e o povo de Israel é espalhado por várias nações pelo mundo, não por vários povos, pela Europa, pela Ásia, pela África, pela América, eles se espalham, fugindo, né? Então, aí depois eles pegam aquela cultura, aquele meio de vida do povo hebreu, e eles veem que eles podem usar aquilo para manipular as nações, porque a pregação dos discípulos do Mashiach, né, está se espalhando muito, e eles tentam usurpar isso também, né? E aí eles começam também, porque nos povos pagãos as pessoas estavam morrendo muito cedo por causa do comportamento, da cultura, o envolvimento do sexo desregrado, muitas doenças venéreas, e as pessoas estavam morrendo com 30, com 40 anos. Né? E aí, por causa dos rituais, que muitas vezes envolvem mortos, que envolvem animais, e, né, envolve tanta coisa que trazem doenças. Tá vindo barulho aí, Paulo, da casa, tá? Sim, muito bom. Aí o que acontece? Então, daí tu vai vendo as culturas se formando, né? Essas culturas se formando diferentes em vários lugares, diferentes, mas que tem se você vê, elas têm uma ligação. Elas têm uma ligação. As religiões diferentes com uma ligação. Depois é imposto o catolicismo romano para o mundo. Algumas nações não aceitam, outras sim. Outras aceitam, depois se revoltam, né? Contra o catolicismo romano. E depois do catolicismo romano, ele tem a divisão dele, né? Entre protestantismo e catolicismo. E isso também está profetizado que ia acontecer nas escrituras, na visão lá de Nabucodonosor, nas visões que Dayan tem, Daniel, né? Tem várias visões que vê que isso acontecer, e também é profetizado no Apocalipse. Por isso que fala, quem lê, entenda, né? Então, isso tudo está profetizado que isso ia acontecer. Então, mas o verdadeiro caminho é o caminho que foi dado lá a Abraham, que foi dado no monte, as leis,
Esse é o caminho que o Criador mandou. E só apenas um homem que estava seguindo aquele caminho, né? Que é Abraham. Então, ele passa a ser escolhido como uma raiz para que aquela para que aquela chama, aquilo ali não se apagasse, que aqueles ensinamentos não se apagassem. Ele é escolhido para que ele passasse para a sua descendência. E para que a sua descendência, através disso, trouxesse a luz do mundo, né? Tanto em termos de ensinamento quanto em termos de pessoa, que é o Mashiach, né? Que é Yahushua. Não é que o Eterno não quis outras nações, mas que as outras nações não quiseram o Eterno, entendeu? As nações rejeitaram o Eterno, decidiram seguir seu próprio caminho, que é o que eu, né, que vem falando, por isso que eu tive que explicar a história toda, mais ou menos assim, bem rápido, né? As nações rejeitaram o Eterno, rejeitaram tudo que ele ordenou, rejeitaram adorá-lo, rejeitaram viver sobre as bênçãos dele, sobre seus ensinamentos, que na verdade os ensinamentos dele é para que o homem viva mais. E as nações em que os homens se rebelam contra o ensinamento dele, eles vivem menos, porque são formas degradantes, né? E aí, nisso se formam as várias culturas pelo mundo. Normalmente elas têm similaridades, elas contam histórias parecidas, diferente da história ali do povo hebreu, né? Embora depois eles acabaram se misturando, mas as escrituras elas permaneceram. Embora nas traduções as modificações, adulterações, porque passaram por vários povos e interesses diferentes, né? Então, o que acontece? Se você quer voltar ao caminho, você tem que dar passos para trás, né? Se você está num caminho e você sente que você se enganou, você tem que voltar. Você tem que voltar até a parte que isso aconteceu. Lá no capítulo 5 de Bereshit, né, Gênesis, há ali a genealogia. Nessa genealogia, você vai ver o que aconteceu a respeito das nações, para que local cada um foi, e a raiz de cada povo está ali. E agora, se você ver aqui, peraí. Deixa eu pegar uma passagem aqui, que é interessante a respeito disso. O que você está achando aí, Paulo, do que eu estou falando? Dessas explicações. Sim, estou tomando todas as notas possíveis. Tá bom, tá muito bom. Está respondendo? Tá, tá, corretamente. Peraí. Olha só, Irmiarro, capítulo 8, capítulo 8. Jeremias, capítulo 8. Olha o que o Eterno fala. Eu escutei no versículo, a partir do versículo 6. Jeremias, né, 8, a partir do versículo 6. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, o que eu fiz? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete no ímpeto da batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, a rola, o grou, né, a rolinha, o grou, a andorinha observam o tempo de sua arribação, mas o meu povo não conhece o meu juízo. Como, pois, dizeis, nós somos sábios e a lei do Eterno está conosco, eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Ó,
Os sábios estão envergonhados, espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra de Yahweh, que sabedoria, pois, eles têm. Portanto, darei suas mulheres aos outros e os seus campos aos seus novos possuidores. Então, você vê, aqui está falando, né, a respeito que até a andorinha, né, até a andorinha, os pássaros, eles observam e sabem a hora de retornar, de voltar, de ver que tomou um caminho errado, ver o tempo de migrar, né, de ver as estações, ver o que está acontecendo e mudar. Mudar se você não está no caminho certo. E, às vezes, o povo, o homem, ele não consegue ver isso, se envergonhar do que fez e mudar de caminho. E acabam mais se revoltando e se enfiando cada vez mais no erro que já estava. Entendeu? Correto. Então as nações, normalmente, elas vão por esse caminho de erro e cada vez mais erro. E quando elas vão ver, estão muito distantes do que era no passado. Mas se você vê, por exemplo, os pergaminhos antigos, até dessas nações mesmo, as inscrições nas paredes, os seus chamados mitos da criação, elas têm muita similaridade até com o que está escrito nas escrituras hebraicas. Então, houve um tempo, lá no passado, em que eles todos estavam no mesmo caminho e que foram bifurcando e se separando. Hoje, as pessoas querem se encaixar. Hoje é um tempo que todo mundo quer aceitação, né? E quer aceitação dentro do seu erro. Ela não quer mudar, ela quer que as pessoas aceitem o seu erro, querem normalizar o seu comportamento, por mais absurdo, por mais errado que seja. E eu não estou nem falando em termos de religião, estou falando em termos gerais, né? As pessoas querem normalizar tudo para que para que elas vivam sem críticas. E os governos estão apoiando isso porque, na verdade, eles querem que essas pessoas morram. Porque se eles quisessem que elas vivessem, eles mantinham elas debaixo de alguma lei que mantivessem uma base de comportamento aceitável para a convivência na sociedade. Mas, como eles estão incentivando hoje em dia, para que exatamente a morte dessas pessoas chegue mais rápido. Antes, quando o Império Romano ele viu que a população estava sendo exterminada pelos seus próprios comportamentos, as pessoas estavam morrendo cedo, eles pegaram as escrituras hebraicas e impuseram o que eles chamavam de cristianismo, o que eles chamam de cristianismo, para todo o Império Romano, para todos os povos que estivessem dentro da ordem deles, para que reduzisse as mortes, reduzisse as guerras e todos tivessem numa linha de pensamento só. Aí, no caso, eles matavam quem não obedecia. Mas era muito menos mortes do que as pessoas que estavam morrendo mesmo nos seus erros. Entendeu? A quantidade de pessoas morrendo de doenças, de outras coisas, era muito maior. Então, eles matarem a espada era menos morte, né? Principalmente no meio do seu povo que enfraquecia. Então, hoje, as pessoas elas querem viver dentro das suas religiões e ter os benefícios e as promessas que existem nas escrituras sagradas hebraicas. Que é impossível. Porque esses benefícios estão condicionados à obediência da lei que o Eterno deu. Então, independente dessas pessoas terem aceitação do público, esses benefícios não virão, entendeu? A pessoa ela quer moldar
e fazer uma religião própria onde se aceite tudo que ela faz, né? Independente do que está escrito, entendeu? Então ela cria um Deus para si, que na verdade é ela mesma, né? Porque tudo roda em torno dela. Não há nenhuma submissão, não há nenhuma obediência. Respondi, Paulo. Sim. Tá a responder, tá a responder. Né? Então, vamos dizer, aí tem a nação lá. Vamos te dar um exemplo assim, brusco, né? Tem uma nação lá onde há bruxaria, há os pajés, ou então há os pajés, a pagelância, né? Ou que seja os sátiros, satrapas, né? Ou que seja, seus grãos mestres, o que seja. Aí ele vive ali, fazendo sacrifícios, bebendo sangue, é, movimentando, fazendo milagres através de espíritos, fazendo sacrifícios humanos, de animais, tendo relações dentro daquela religião e cultura, né, sexuais, de todo tipo, entre iguais, né, entre animais com animais, ou entre homem com homem, mulher com mulher, ou seja, cada um na sua religião. Mas eles olham para a promessa de salvação que há nas escrituras sagradas hebraicas e querem se encaixar naquilo, sendo que eles estão em outra. Então, se eles estão em outra, eles tinham que estar firmados nas promessas daquela religião e não se importar com as promessas que Yahweh deu. Entendeu? Só que eles querem as duas coisas. E não querem, vamos dizer, críticas, né? Tudo bem, olha só, eu na minha visão, eu não falo para pessoas que tenham outro ensinamento, eu não falo para pessoas que têm outra religião, eu não prego nas ruas, eu não prego. Eu acho que o tempo é para a gente focar nas pessoas que querem servir ao Eterno, entendeu? Eu não quero eu quero fazer transformação na vida dessas pessoas que querem servir o Eterno. Agora, se a pessoa ela tem outra religião, outro costume, eu não estou aqui para oprimi-las nem para corrigi-las. Não, cada um siga o seu caminho. Agora, também as pessoas não podem, também que estão seguindo o seu caminho, querer se encaixar no que eu creio. E querer as promessas que estão dentro do que eu creio. Entendeu? Porque eu não tenho as vidas que elas têm. Por isso as promessas que eu me baseio, elas estão firmadas e protegidas e assinadas dentro de uma base de comportamento que não é a base de comportamento dessas religiões. Então, e uma coisa está atrelada à outra. Entende? Então, as pessoas que estão em outro tipo de cultura, que elas têm todo o direito de ter, de fazer o que querem fazer, contanto que não interfira no meu direito, né? Que elas façam. Mas elas têm que se segurar nas promessas que são ou objetivos que estão dentro das suas religiões. Entende? Uhum. Vamos lá. Te dar um exemplo. No Espiritismo não tem um Messias que vai voltar para buscar seu povo, né? Ou para pegar seu povo e levar para um determinado lugar. Não tem isso. Então, eles não podem esperar o Messias tendo um comportamento e cultura de acordo com o que eles vivem. Eles têm que se firmar dentro daquilo que eles se proporam a crer, né? Certo. Né?
Uhum. Se a tua crença diz que vai vir o dia do Todo-Poderoso, em que as nações vão ser julgadas, então você tem que esperar nessas promessas. Agora, se você crê de outra forma, você tem que crer naquilo que você se determinou a crer. Entendeu? Então, por isso que, Paulo, quero que você repita até essa segunda pergunta que você fez, que vai ficar bem claro agora, porque eu dou uma volta, né? Eu dou uma volta, Uhum. mas que é para fechar esse pensamento. Então, eu queria que você refizesse essa pergunta, que Bem, aí eu vou responder mais curto. a necessidade de cada um tem de se achegar ao Criador, né? Na verdade, eles não têm necessidade de chegar ao Criador. Eles, eles sentem a necessidade de proteger a si mesmos. Tá entendendo? Por quê? Ok. Ao mesmo tempo que eles têm as religiões deles, eles têm alguma leitura ou já escutaram alguma coisa a respeito das escrituras sagradas. E aí, dentro das escrituras sagradas, existem profecias que muitos conhecem e as pessoas veem que essas profecias estão se cumprindo. E essas profecias se cumprindo, essas pessoas se veem em perigo. Em perigo. Então elas passam a querer proteger a si mesmas. E não é servir ao Criador por amor, mas proteger a si mesmo. Então é o culto a si mesmo. Entende? Não é uma adoração voluntária ao Criador. É um culto a si mesmo, apenas de proteção a si mesmo. É um egocentrismo. Entendeu? Você concorda comigo, Paulo? Paulo? Tá, então vamos continuar falando. Desculpa, Então, Wagner, estava aqui então, a falar, pessoal. estava falando Ah, mute, né? Desculpa, estava falando mute. Estava eu a sim. dizer que, neste ponto de vista, realmente eu concordo com Wagner, né? Uma vez que não existem bases sólidas, vamos assim dizer, para que essas pessoas tenham isto como uma referência ou como uma forma de ser, de estar. Uh, sim, não existe. Então, discordo, ou quer dizer, concordo que realmente não é assim que deve ser, né? É, então, então, vamos dizer, te dar um exemplo. A pessoa, ela segue, vamos dizer assim, a Thor, Odin, né? E, no caso, aí eles acreditam que quando morre, os heróis vão para Valhalla, né? Tá. Então, o deus dela é Thor e Odin. Tá vendo? Tô dando um exemplo bem radical. Para não falar aqui do espiritismo, das coisas que tem em Angola, Brasil, tal. Não vou falar disso. Vou falar lá dos nórdicos. Aí ela vai e fala assim: é, vamos dizer assim, ah, eu vou orar para que, vamos dizer, não vou falar nome, vamos lá, o Criador perdoe meus pecados. Aí tu fala, opa, peraí, a tua crença é em Thor e Odin, não é assim, não é assim. A tua crença, ela é baseada em relações sexuais, em bebida em demasia, em guerras, em lutar as guerras e vencê-las, e depois, até lá em Valhalla, ter várias mulheres para relações sexuais e várias pessoas para relações sexuais e bebedeira. Ela não está baseada em perdão. Entendeu? Isso eu estou falando assim, dando esse exemplo. Agora vamos dar um outro exemplo. Ah, eu vou lá no meu
local onde eu tenho minha religião e eu faço uma bruxaria para uma pessoa, para fazer mal para a pessoa, então uma bruxaria para eu ficar rico, ou então eu faço uma bruxaria, peço lá para que a bruxa ela faça uma bruxaria para eu alcançar um certo objetivo. Aí depois, aí vamos lá, ela vai comemorar, quer sentar para comemorar o Pêssego. Opa, tem alguma coisa errada, né? Entendeu? Ou então ela fala assim, não, porque quando o Messias voltar, eu vou morar com ele. Mas peraí, cara, peraí. Que você crê e o teu comportamento não é esse, de uma pessoa que tem esse tipo de fé. É outro. É baseado nas coisas terrenas, é baseado em rituais para conseguir coisas terrenas, não para coisas vindouras, não para o futuro, não para o lado espiritual. Entende? Então, por que você quer ser aceito aqui se você não é daqui? Por que você quer que... Quer dizer, você só quer, no caso, as promessas que são feitas aqui. Só que as promessas que são feitas aqui são para pessoas que vivem num determinado tipo de comportamento, obedecendo uma lei. Entende? Então é totalmente diferente. Não tem que querer aceitação. Vai, Paulo, pode falar. Sim, bem, realmente a explicação que o Wagner deu é boa, né? Sempre focada naquilo que realmente diz a escritura, melhor dizendo. Agora, há um costume, né? Há um costume, ou melhor, há uma norma, algo que realmente essas pessoas dizem assim, né? Vamos lá dizer, por exemplo, se nós chegar para eu converso porque trabalho com chineses, né? Vocês aí dizem Huawei, né? Nós aqui falamos Huawei. E você vê, ele diz que não, olha, o que eles buscam, eles não têm muito isso, né? Porque eles não têm muita uma forma de religião. Só alguns é que têm, aqui é preciso ser claro essa parte, só alguns é que têm. Mas ele diz o que ele vai buscar, o Buda, a conexão que ele tem com essa divindade Os que eles têm, antepassados, né? e aos Antepassados, né? antepassados. Existem os Sim, antepassados. sim, esses antepassados deles, é uma visão muito real, muito pura, que realmente ele diz, não, aqueles assim mesmo, aqueles é que falavam no caso, né? No caso, né, deles, é preciso que entenda, no caso dele, ele diz, não, que a forma mais viável de se comunicar com o Eterno é por meio da espiritualidade deles. Não sei se o Wagner está a compreender o que eu estou a dizer. Sim. Yeah. Por exemplo, também tenho amigos, também trabalho com paquistaneses, indianos. Eles dizem que, pronto, apesar de que tem uma diversidade enorme de religiões, vamos assim dizer, ou seitas, né? Dentro desses países, esses últimos dois países que eu citei, mas eles dizem que a forma deles se achegarem é a mais correta. Então, cada um vai ter uma linguagem própria e uma forma própria de se comunicar com os antepassados deles, né? Dado o tempo que se levou e construíram essa base. Como é que fica o Wagner aqui explicou algo que realmente é bom, olhando aquilo que realmente é a escritura, e nós começamos a ver que alguma coisa foi se perdendo e pronto, como eu tomei nota, vi que as coisas foram se perdendo
porque quem estava na torre acabou por consumir ou levar, herdar esse lado que não é o lado bom das coisas, né? Foi amadurecendo esse lado, mas quem não estava, aquele preservou, certo? Então, sim, o que acontece? No caso dos chineses, né? Quem são os antepassados? Aí que tá. Desculpa só, Wagner. Essa é a pergunta. Desculpa, Wagner. Não sei se eu estou a fazer confusão ou se estou a ser claro. Sim. Agora, quem são os antepassados? De que eles falam? Entendeu? Eles mesmos falam que não são deuses. Eles falam que não são deuses, mas falam que são antepassados. Entende? Certo. Então, e eles cultuam e tentam entrar em contato com esses antepassados. E quem são esses antepassados? Esses antepassados não são antepassados de 100 anos atrás. Não são antepassados de mais de 5.000 anos atrás. E mais de 5.000 anos atrás é antes do dilúvio. Entendeu? E o que aconteceu antes do dilúvio? Os sentinelas desceram à Terra e ensinaram coisas aos seres humanos, tiveram relações com os seres humanos. Então, quem são esses antepassados sábios? São esses que ensinaram. Entendeu? Então, eles estão homenageando ou decaídos, ou sentinelas que vieram desobedecendo ao Eterno, ou estão homenageando, que é diferente de cultuar, né? E no caso deles, eles homenageiam. Eles estão homenageando ou híbridos, que são filhos de decaídos com humanos, que depois do dilúvio viraram demônios, tá? Okay. Ou estão até cultuando, homenageando, desculpa, aos decaídos. Então, por que eles dizem que conseguem entrar em contato com eles? Porque eles morreram no dilúvio e muitos deles, o espírito deles ainda está na Terra, que são os demônios. Entende? Então, vamos dizer, às vezes isso acontece não só entre os chineses, mas em outras religiões pelo mundo, que entram em contato, que eles dizem que entram em contato com os mortos. Que mortos são esses? São espíritos que são milenares, né, que estão aí desde antes do dilúvio, que estão na Terra. Entende? Estão na Terra. É isso que eles estão entrando em contato. E esses espíritos, eles, por terem vivido durante muito tempo, e às vezes acompanham uma família, eles preferem, muitas vezes, acompanhar uma família, porque fica mais fácil para eles, né? Para se localizar, para atuar, se fixar em um país, se fixar em um bairro, ou então seguir uma família por todos os lugares que aquela família anda. Então, ele vai conhecer os teus avós, os seus tataravós, vai conhecer pessoas do teu passado, vai conhecer o seu passado, vai conhecer os passados dos seus pais. E eles vão usar essas informações. Vão aparecer para as pessoas em sonhos ou em visões, se parecendo, mudando a forma para parecer ser antepassado recente daquela pessoa, entendeu? Falar coisas daquela família que ninguém saberia, a não ser quem viu. Falar coisas daquela pessoa que ninguém viu, só, entendeu? Porque ele estava ali acompanhando aquela família. Entendeu, Paulo? Entendi, percebi. Então, isso então quer Aí dizer, eles se aproveitam dessas informações. sim, é um sistema, vamos lá dizer, é uma
como é que eu ia chamar isso? É um sistema muito grande, né? Por quê? Porque aqui estamos a falar de anos e anos e situações que 5 vão mil depois, anos, mais de sim, 5 mil anos. sim, e que vão originando toda vamos lá dizer, essas situações, né, que estamos vindo a assistir nos dias de hoje. Entendi. O Paulo caiu aí na reunião, ele deve voltar em breve. Então, pessoal, eu vou fechar aqui, para não ficar muito grande, de repente a gente volta com outro tema. Mas, então, isso aí foi explicando, né, as diferentes culturas, diferentes religiões que tem pelo mundo, um apanhado assim, que se vocês depois forem pesquisar mais a fundo, vocês vão entender tudo que eu estou falando aqui. Tá bom? O importante é as pessoas não quererem misturar as, as coisas, né? Não pode misturar as coisas. Ou você segue o eterno, ou você segue outro tipo de religião. Você tem todo o direito de seguir um certo teu comportamento, mas as promessas são baseadas em comportamentos e em cumprimento de promessas, né? Que você faz para você receber, que não é para você receber tal coisa, mas que tem um benefício que você vai receber. Tá bom? Então, shalom a todos. Deixa eu parar a gravação. Shalom.